Olá, sejam todos muito bem-vindos. E antes de eu dar entrada no nosso texto, na palavra que eu prometi sobre a revelação de Deus para o nosso tempo, eu gostaria só de falar para vocês que essa mensagem é fruto de muita oração, é fruto de busca. E durante os últimos 2 anos, eu tenho 20 anos de ministério, nos últimos 2 anos eu tenho aprendido muito sobre o eterno, muito sobre o tempo, né? Não só o cronológico, o Cronos, que é o nosso tempo, mas o eterno, o Kairos, o tempo de Deus, o Aion. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que parece se nós fizermos uma oração? Feche teu olho aí. Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de pregar a tua palavra. Te honro, ó Deus, desde a minha mocidade, para que o Senhor use as palavras que coloca no meu coração para impartir vida, para compartilhar, meu Pai, a Cristo com todas as pessoas que assim o desejarem e quiserem ouvir mais de ti. Eu te agradeço em nome de Jesus e quem crê diga amém. Graças a Deus. Então vamos lá. O nosso texto base, que fala sobre o tempo, ele está em Gênesis. Eu não vou ler todo o texto porque são muitas páginas, eu vou trazer aqui um resumo, né? Então, a Bíblia fala que quando Deus cria o homem, né, Adão como o primeiro homem, ele coloca Adão no jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim, ou seja, é um lugar. A Bíblia fala que o Éden, que é de Adão, terra, é um lugar de delícias, ou seja, Deus preparou aquele espaço, o Éden, para que o homem pudesse gozar da presença dele, para que pudesse desfrutar da criação. E olha só, quando eu falo desfrutar, é você colher aquilo que você não plantou. Desfrutar significa isso, você comer frutos da plantação de outra pessoa. Então Deus, ele coloca árvores, ele coloca toda a provisão no Éden e ainda fala que no meio do Éden fluía um rio que regava toda a terra. O que me faz entender isso? Que não havia nada da mão do homem no Éden. Toda a provisão, todo o desfrute, todo o gozo para o homem vinha da mão de Deus. Até regar a terra. Fluía um rio do meio do Éden para regar a terra, ou seja, nem regar aquelas árvores frutíferas era a mão do homem. Tudo vinha da mão de Deus. Eu quero que você entenda muito bem esse início, porque a construção da mensagem ela é em cima disso, de não haver participação humana no Éden. A história de Adão e Eva, todos nós já sabemos. Adão peca, aí Eva ouve a serpente, leva Adão a pecar, os dois erram. E qual que é o castigo? Eles serem colocados fora desse lugar de delícias. Eles serem colocados fora do Éden, aonde a paga, né, o castigo seria eles terem que trabalhar. A Bíblia fala que agora haverão abrolhos e espinhos e não só frutos. Agora a terra já não vai mais dar 1.000, 100 por um, mas sim 30 e 60. Ou seja, diminuiu a capacidade da terra. E a Bíblia fala que o homem agora tem que lavrar a terra, ou seja, o homem tem que trabalhar no né, na lavoura, no caso, né? Então, perceba, Adão, quando ele peca, a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele visitava Adão todos os dias. E nesse dia que Adão peca, ele é visitado do mesmo jeito. Então já vem aqui um ponto crucial. Independente de você ser pecador ou de você viver no pecado, isso não faz Deus parar de te visitar. O fato de Adão ter pecado não fez com que Deus parasse de visitá-lo, ou seja, pecado não nos afasta da visita de Deus. Presta bem atenção nisso, porque você vai entender na construção. Então, diz a palavra de Deus que Adão é colocado fora. E Adão, quando Deus visita naquele dia, a Bíblia fala que Adão cozeu folhas de uva e ele tampou a sua nudez. Antes disso, ninguém sabia que estava nu. Ou seja, os olhos espirituais de Adão, eles eram somente voltados para o eterno. Mas quando ele começa a olhar para essa terra, quando ele abre os seus olhos da malícia, ele vê que ele está nu e ele sente vergonha. E aí ele mesmo trata de pegar uma folha de uva
cozir, porque é uma folha grande, para tentar cobrir ali a sua intimidade dele e de Eva. Quando Deus visita Adão, a Bíblia fala o seguinte, que Adão, ele diz assim para Deus, Senhor, eu tive vergonha, por isso me cobri. Aí Deus pergunta para Adão, mas quem te falou que você estava nu? Ou seja, quem trouxe malícia para o teu coração? E a Bíblia fala, aqui vem a alusão de Deus, né? De Cristo, aonde Deus, ele mata um animal, ele tira a pele do animal e ele cobre a nudez de Adão com a pele de um animal, não mais a folha de uva. O que tem a representação aqui? Sem sacrifício não há cobertura de pecado. Sem haver derramamento de sangue, não tem como cobrir pecado. Ou seja, Deus ali estava simbolizando o sacrifício que viria ali 4.000 anos depois, que seria Cristo, para cobrir a nossa falha, o nosso pecado. Ou seja, a grande ideia de Deus, em toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo e todo o Novo Testamento fala sobre Cristo. Então, Cristo é o centro, é a grande ideia de Deus. E o que é o papel de Cristo? Cristo, ele nos restaura para esse período antes da queda do homem. Aí vem agora a construção da mensagem, que eu queria chegar no ponto crucial. Tudo que Deus preparou para o homem estava no eterno, no Éden, que representa a eternidade. E nós, que estávamos em Deus desde antes da eternidade, fomos gerados em Deus, temos direito, temos acesso a essa plenitude que há no Éden, num lugar de delícias. Então, Satanás roubou o foco, a atenção de Adão e fez com que Adão perdesse, né, acesso à árvore, que a Bíblia fala que no meio do jardim tinha uma árvore, e que depois que Adão peca, Deus coloca querubins para guardar essa árvore, ou seja, para que Adão não acesse mais a Deus. Mas em Cristo nós temos acesso a Deus. Em Cristo nós somos colocados através de um sacrifício, ou seja, da obra de Deus. Nós temos acesso a esse lugar de delícias, aonde não há a mão do homem, aonde não há necessidade de que eu faça nada. Isso me faz entender muita coisa sobre o Novo Testamento. Por quê? Porque a salvação ela não vem por obras. Nada que eu faça para esse Deus que é perfeito vai agradar. Joel fala o seguinte, agradou ao Senhor moer o próprio filho na cruz. Ou seja, tudo que Deus queria, ele se satisfez em Cristo, no sacrifício do filho dele. A satisfação de Deus está em moer o próprio filho para que haja libação de pecados, para que nós sejamos lavados e cobertos por esse sangue e lavados do pecado e tenhamos de novo acesso à presença de Deus. E o que tem a ver tudo isso, Guilherme, com o tempo? Agora vem a explanação que o Espírito Santo possa fazer você entender e ser coberto por essa mensagem e ter os olhos abertos, que as vestes e as escamas dos seus olhos possam cair. Entenda que os véus possam cair, é essa palavra que eu estava buscando. Cristo, ele nos introduz num lugar de igreja, de corpo de Cristo. E nesse corpo, a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, o sacrifício nos introduz num corpo que é perfeito. Então, nada que eu faça, nada, não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus. Vocês não merecem, é um presente de Deus. E nada que você faça vai te trazer para a luz. A obra de Deus traz para a luz. E qual que foi o papel da serpente, de Satanás, do mal, do adversário, do inimigo, o nome que você quiser? O papel dele é desfocar o ser humano, o Filho de Deus, daquilo que realmente importa. Vou fazer uma pergunta que Deus possa fazer você entender para responder. O que Deus vinha fazer todos os dias no Éden? Para pensar. Todos os dias Deus visitava o Éden para passar tempo com Adão. Se Deus não precisa de nada e nada ali interessava para Deus, ele só vinha
para contemplar a obra da mão dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Então ele vinha passar tempo com Adão. Ele vinha passar tempo com Adão. Ele vinha passar tempo com Adão. A vontade de Deus para o ser humano é passar tempo com o filho dele, é passar tempo com aquilo que ele teve prazer. Ele matou o próprio filho na cruz para que nós tivéssemos acesso à presença dele, para passar tempo conosco. O que nós fazemos com o nosso tempo cronológico, vida aqui embaixo na terra? Nós inventamos 150 atividades por dia, fazemos 1000 coisas para nos manter vivos, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para estudar um pouco mais, para ter um salário melhor, para conseguir uma vida melhor, sendo que temos tudo em Cristo num lugar de delícias que é o eterno. Tudo que nós precisamos, nós já temos nele, dentro dele, dentro desse corpo, nós temos acesso a tudo. Lembra do Éden, aonde tudo era feito pela mão de Deus e não havia obra da mão do homem? Por isso que o salmista Davi entendeu o jogo, ele falou o seguinte: aos seus amados ele dá até enquanto dorme. Ou seja, quando você está dentro do corpo de Cristo, o fato de você deixar de lado, morrer para as coisas desse mundo, só para passar tempo com o teu Deus, ele olha para você e fala assim: esse aqui entendeu o jogo, então agora o meu favor, Deus fala, o meu favor vem sobre a vida dele. Ou seja, imagina só você estar num jogo onde Deus é teu sócio, onde Deus é teu parceiro e ele passa a te ajudar nisso. Porque o que o ser humano faz, quando ele cozinha folha de uva, é ele burlar a natureza. É ele tentar mascarar a nudez dele de maneira humana, com a própria força do braço. Você trabalhar somente, querer lutar somente, é você mascarar uma natureza que está aqui para te servir. É só você entender, o projeto de Deus para o ser humano é passar tempo com o ser humano. Ele fez tudo, ele resgatou em Cristo o acesso para que nós possamos passar tempo com Ele. Ele só quer isso, Ele só quer que você tenha Ele como um foco principal da sua vida. E as demais coisas, Jesus já ensinou, vos serão acrescentadas. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração modelo do católico, do espírita, do crente, não importa, o Pai Nosso, ele é universal. E Jesus ali dá o segredo da vida. Jesus fala assim: Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Meu Deus, ele está acessando o eterno. Jesus está acessando o eterno e está dizendo o seguinte: Pai, que aqui no tempo cronológico as coisas sejam feitas conforme elas já são aí no eterno. Ou seja, a tua vontade eterna prevalece sobre essa vontade cronológica. O teu tempo, que é eterno, que é diferente do nosso, prevaleça sobre esse tempo cronológico que eu estou vivendo agora. Jesus viveu 30 anos, 33 anos, e ele entendeu, ele falou assim: Senhor, que eu passe aqui na terra só fazendo a tua vontade, a minha vontade não existe aqui. Ele falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Ou seja, ele entendeu o jogo, não é a tua vontade, não é o teu projeto, não é a tua vida, é a vida de Deus. Ele empurrou vida em cada um de nós através do corpo de Cristo. E o projeto dele para a nossa vida é somente esse: que o nosso tempo seja com ele, para ele e por ele. Que Deus possa te abençoar com entendimento e com sabedoria, em nome de Jesus, e que a partir de hoje você invista tempo com o teu Deus, invista tempo com o teu Pai, porque Ele não mediu esforço para que você tenha acesso à presença dEle. O que adianta você ter acesso e não utilizar? O que adianta você ter a permissão para entrar na sala do trono e preferir trabalhar, academia, dormir, tudo, menos acessar essa presença maravilhosa? Eu te digo uma coisa: se você passar tempo lá na sala do trono com Ele, se você passar tempo lá no eterno com Ele, aqui você vai ver que os seus projetos vão todos ficar em segundo plano. Porque eu tenho certeza que a tua chave vai virar e você vai falar assim: meu Deus, meu projeto de vida, os meus planos agora, eles estão conectados com o eterno, com o plano de Deus. Nada mais importa, porque agora eu entendi o real propósito da vida, que é viver em função do meu Pai, do meu Criador. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.